A balança é o símbolo místico da equivalência e equação entre o castigo e a culpa. A venda nos olhos representa a imparcialidade e o abandono ao destino. Ambos demonstram o ideal de justiça. Na prática, ela é baseada na Constituição Brasileira de 1988, no Código Penal e no Código de Processo Penal. A norma jurídica ela é elaborada pelo Poder Legislativo e o Judiciário aplica o que está na norma. Mas se a sociedade entende que determinados delitos têm que ter penas mais severas, então a sociedade tem que fazer a pressão política no Legislativo para que o Legislativo ele faça as modificações da norma. Apesar de o conceito do que é justo ser subjetivo, variar de uma pessoa para outra, as leis existem para que a justiça seja a mesma para todos. Mas será que na prática tem sido assim? Hoje, 4 em cada 10 brasileiros têm um processo na justiça e muitos destes casos chamam a atenção da sociedade. E aí a resolução nem sempre é a que se espera. Eberson Lima de Oliveira foi preso em 2003, acusado de ter estuprado uma criança de 9 anos. Mesmo sem julgamento e nem condenação, passou 3 anos na prisão até que sua inocência foi comprovada. Neste meio tempo, foi estuprado e contraiu AIDS. Também quase 3 anos preso ficou o médico Roger Abdelmaci. O médico das estrelas foi condenado a 181 anos de prisão após ter cometido 48 estupros de pacientes. Apesar de ter ficado foragido durante 3 anos, Roger recebeu o direito à prisão domiciliar em fevereiro de 2017 por problemas de saúde e sem o uso de tornozeleira eletrônica. Outro caso que causou comoção nacional foi o de Rafael Braga. O morador de rua foi preso em junho de 2013, acusado de porte de artefato explosivo por carregar uma garrafa de desinfetante. Foi condenado a 5 anos de prisão e conseguiu cumprir parte da pena em casa com tornozeleira. Em 2016, ele foi preso novamente por portar menos de 1 grama de maconha e 9 de cocaína e permanece na prisão, apesar das tentativas de habeas corpus. Diferente de Rafael, o filho de uma desembargadora no Mato Grosso do Sul conseguiu o recurso. Breno Fernando Solon Borges foi preso ao ser pego carregando 129 quilos de maconha e munições. Ganhou o habeas corpus por ter síndrome de borderline, doença marcada por desvios nos padrões de comportamento. Todos estes casos passaram e passam pelas mãos da justiça, mas a sociedade discute sobre suas resoluções. Isto porque ainda sobra o questionamento: será que as decisões foram justas para todos? O que a gente visualiza na prática é que determinados criminosos, réus, por terem uma condição econômica um pouquinho mais avantajada, eles conseguem contratar bons profissionais, bons escritórios de advocacia que esgotam todos os meios de defesa, teses, jurídicas, para a defesa do seu cliente. Isso acaba gerando a possibilidade desse caso ser analisado por várias instâncias, abrandando a pena, extinguindo a punibilidade, substituindo uma pena por outra, mas é justamente a forma de abordagem jurídica. Quanto mais abordagem jurídica, mais chance de sucesso numa decisão realmente um réu, um cliente tem. E como alcançar justiça quando as perdas são irrecuperáveis? A nossa personagem viu sua vida mudar no dia 7 de março de 2015, quando o carro que seu filho estava foi atingido por outro veículo aqui na rodovia SP-191, que liga Rio Claro a Araras. O motorista que causou o acidente estava embriagado. Após os atendimentos, Fernando e a esposa Laila, que estava grávida de 5 meses, ambos com menos de 30 anos, acabaram perdendo a vida. O motorista foi acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, apesar da grande quantidade de álcool detectada. Lenita começou aí sua busca por justiça. Logo com o Fernando ainda no hospital, nós vimos que ele tinha como culposo e vimos que ele o alto teor era bem grande. Aí entrei com um processo com um advogado, que inclusive é um sobrinho de coração meu, e ele entrou com um processo pedindo para passasse para doloso. O processo correu, está sendo todo em Araras o processo, aí o juiz passou para doloso eventual. A pena, que antes poderia ser no máximo de 4 anos, agora pode chegar a 20. Ele não saiu de lá para matar alguém, mas ele sabia que se ele dirigisse embriagado, ele poderia
causar um acidente matando alguém. E aí a forma de punir esse motorista é por crime doloso. Eu sei que não vai trazer eles de volta, mas que sirva de exemplo para todos, para pensar antes de pegar uma direção de carro alcoolizado. O caso vai a júri popular e o julgamento ainda pode demorar bastante. E esta demora não é exclusiva. O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça aponta que é preciso 4 anos e 4 meses, em média, para que seja proferida a sentença de um processo em primeira instância. Nós temos aqui em Rio Claro uma única vara do Tribunal do Júri, por exemplo. Então, todos os crimes que envolvam dolo contra a vida, e dolo contra a vida, quando eu falo, não é só homicídio, mas também a gente tem abortos, infanticídios, induzimento, auxílio ao suicídio, todos eles vão para uma única vara, com um único juiz, com uma única equipe, né, para trabalhar com assistentes, escreventes, oficiais. Então, quanto mais houver demanda, mais vai ser a morosidade desse procedimento, desse julgamento. Hoje, 69% dos processos estão parados e 1,5% do produto interno bruto brasileiro é usado para suprir demandas de todas as esferas do judiciário. Lentidão, falta de remuneração de profissionais, Código Penal desatualizado. Mas tem um outro porém. Tudo hoje vira caso de justiça. É problema de uma vaga de uma creche, é problema de um medicamento, do plano de saúde que não paga determinado tipo de procedimento, enfim, uma infinidade. Alguém que ultrapassa um sinal vermelho, né, e não paga, não ressarce os danos que a outra parte sofreu. As relações humanas não são mais resolvidas de forma consensual e amigável. Praticamente todos os conflitos que nós temos, nós levamos para o judiciário resolver.